Coube a mim aqui, a designação de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos a respeito do casamento, que é o nosso foco no culto dessa noite, culto de casais, culto que tem a proposta de casais cultuarem a Deus juntos, como tudo que o casal deve fazer, juntos sempre. Essa é a proposta de Deus. E o tema proposto foi princípios para o casamento, princípios bíblicos, princípios de Deus para o casamento. E aí, pensando nessa palavra, aquilo que eu vou falar hoje aqui para os irmãos, eu tenho certeza que vocês já ouviram de mim mesmo, de outros pastores, que leram a Bíblia, que falaram desses princípios, porque eles são os mesmos, não há o que inventar nessa área. Então, talvez aquilo que eu vou dizer hoje você já ouviu eu mesmo dizer inúmeras vezes, mas a gente precisa desse entendimento. Eu acho que a palavra pregação ela é bem interessante nesse sentido, como pegar um prego e pá, para ver se entra na cabeça da gente. Outro termo também que é usado, muito mais até pelos católicos, é o catecismo, catequização. Isso vem do termo que significa ensino por repetição. A gente repete tanto até que você aprenda. Aquilo é tantas vezes repetido até que sedimente, até que seja implantado na vida da gente. Então, o que eu vou dizer hoje são coisas que, como eu disse, você já sabe, mas que a gente precisa mais uma vez lembrar, que a gente precisa mais uma vez trazer a consciência, para que a palavra não apenas seja conhecida, porque conhecer a gente já conhece, nós conhecemos a palavra, mas agora ela precisa ser colocada em prática, ela precisa ser a governança da vida, a direção da vida. E só vai ter mudança mesmo a partir do momento em que a gente fizer isso, em que nós pegarmos os princípios e aplicarmos. Aplicar na vida, aplicar no casamento, aplicar no relacionamento marido e mulher, porque a gente vem de histórias muito diferentes, Cada um aqui tem a sua história, a sua origem, sua criação, as coisas que aprendeu quando era pequeno, as coisas que viu na família, que viu em casa. Tudo isso influencia o nosso comportamento. O nosso comportamento certamente é influenciado pelo comportamento dos nossos pais, aquilo que a gente viu quando era pequeno dentro de casa, se foi bom, se foi ruim, não importa, vai influenciar quem nós somos hoje, qual o marido que eu sou, a esposa que você é, vai ser certamente influenciado por muitas coisas que você viveu, aprendeu. E agora é um momento, quando a gente conhece a Cristo, de buscar na palavra os fundamentos, para que essa história que a gente teve, ela seja aos pouquinhos transformada pelos princípios novos da Bíblia. Porque nem sempre aquilo que a gente aprendeu está de acordo com a Bíblia. Você talvez tenha tido uma mãe, uma avó, um avô, que ensinou princípios, que contou ditados, que falou de histórias, mas que por mais boa intenção que eles tivessem, talvez isso não se encaixasse na palavra de Deus. Então agora é hora da gente pegar a palavra de Deus e substituir esses princípios que não estão de acordo com ela, olhar para a nossa vida e ver, será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou de fato fazendo o que a Bíblia manda? Porque senão, não tem como dar certo, Casamento é uma coisa complicada, irmão, sabia? Porque são duas pessoas diferentes, Esse negócio de alma gêmea não existe, É só em filme que tem alma gêmea, achei a alma gêmea da minha vida. Não existe, a gente é diferente, a gente pensa diferente, a gente tem temperamentos diferentes, vontades diferentes, e aí, para isso dar certo, só debaixo de uma regra muito bem definida, E na vida tudo é assim, O jogo, para dar certo, as regras têm que ser respeitadas. Dá para mudar a regra do jogo no meio do jogo? Não dá, não vai dar certo, vai ter confusão. Então, as regras do casamento são conhecidas e a gente precisa agora observar, fazer como está escrito para que dê certo, para que o milagre aconteça, para que essas pessoas tão diferentes
consigam conviver e, mais do que conviver, fazer aquilo que a Bíblia chama de casamento, se transformarem. Se você não quer transformação, não case. Primeiro princípio bom para a gente entender: casamento requer transformação. E ali a gente vai chegar àqueles versículos básicos que eu sempre uso quando falo disso. O primeiro deles, Gênesis 2,18, que diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o que esse versículo mostra? Que o casamento é uma ideia de Deus, não é uma necessidade do homem, não é? Adão não vivia suspirando pelos cantos: ah, Senhor, não aguento mais ver bicho, quero um bicho diferente. Não, você não vê Adão falando isso, né? Você não vê Adão insatisfeito, mas Deus viu a necessidade. Então, o casamento é uma ideia de Deus. Primeira coisa que eu preciso ter em mente. E na visão de Deus, casamento não é a gente juntar os trapinhos, como as pessoas falam, não é a gente se amigar. Na visão de Deus, casamento é muito mais do que isso. Aí a gente vai no mesmo texto em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 21, onde diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E agora o princípio para o casamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um ou outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Deus criou o homem, depois criou a mulher. A mulher veio do homem, carne da sua carne, não é? Osso dos seus ossos. A mulher assim foi formada. E aí Deus então expande esse princípio para todos os demais casamentos. Porque quem é o pai de Adão, quem é o pai de Eva? Não tem, né? Quem é a mãe de Adão, a mãe de Eva? Deus então vai usar isso aqui como base para todos os casamentos no futuro, dizendo: por isso, ou seja, por causa dessa forma como o homem e a mulher foram criados, por causa destas características, o casamento passará a ser assim. O homem vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à mulher e vai se transformar novamente em uma só carne. Por quê? Novamente eu que estou acrescentando ao texto, né? Mas a ideia está implícita aqui. Você foi tirado, a carne foi tirada da carne, e agora o casamento volta essa carne para o lugar original, e eles passam a ser uma só carne. Esse é o princípio mais importante do casamento, não é? Ora, um outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, é assim que Deus definiu o casamento. E é isso que a gente vai usar como princípio, como texto base para entender todos os demais princípios que decorrem deste aqui em relação ao casamento, né? Vivendo uma só carne e, como diz o verso 25, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de pudor entre um e outro, estavam nus e não sentiam vergonha um do outro. Porque se eu me uno a alguém e essa união me transforma numa só carne com essa pessoa, não existem mais reservas. Sou eu mesmo. A minha mulher sou eu sou a minha mulher, né? Nós somos uma só pessoa. Então, você não sente vergonha de você mesmo, né? Então, não pode ter esse sentimento, né, de pudor, de vergonha, de intimidade, no sentido de que tenho coisas na minha vida que a minha mulher, o meu cônjuge, o meu marido não tem acesso. Isso é privativo. Acabou a privacidade. E isso é uma coisa que as pessoas ficam muito chocadas, né? Porque hoje a gente defende muito privacidade, o mundo hoje defende muito isso, mas o casamento pressupõe que não existe privacidade. Como é que é esse negócio de privacidade? Ah, eu tenho aqui um cantinho que é só meu, ela tem um cantinho que é só dela, um não entra num cantinho do outro, um não mexe no celular do outro, porque a minha vida privada, não tenha. Até a privada mesmo vocês compartilham, né? Então, não tem vida privada. Um e o outro estavam nus e não se envergonhavam. Está tudo aqui na Bíblia. Então, há uma só carne, sem embaraço, com entrega total, e tudo isso é o princípio, é o início de tudo que Deus quer fazer
quando de fato acontece essa unidade. Agora, a pergunta que não quer calar: todos sabem disso? Não. Você sabia disso quando casou? Não sei. Pode ser que a gente não soubesse disso quando casou, porque nunca lemos a Bíblia, porque nunca fomos ensinados, né? Porque nunca recebemos essa orientação de Deus. E aí talvez a gente diga: se eu soubesse que era assim, talvez eu nem casasse. Se eu soubesse que a regra era essa, isso não combina comigo. Só que a ignorância não pressupõe inocência. Você não saber a respeito de uma coisa não diz que você é inocente quando você atenta contra essa lei ou contra esse princípio. Então, a Bíblia também diz que a lei de Deus está gravada no coração dos homens, né? Se nós todos descendemos de Adão e Eva, eles sabiam disso, então isso passa para nós meio que geneticamente. Há uma consciência universal daquilo que é bom, daquilo que é errado, daquilo que é moralmente correto, do que é moralmente incorreto. Essa consciência universal, ela está impregnada no coração do homem, mesmo naquele mais primitivo que nada conhece a respeito da Bíblia nem de Deus. Então, isso não nos isenta de nenhuma culpa, no sentido de não entendermos o princípio, e agora que sabemos, você pode até não ter sabido antes, mas agora que sabe, e que diz que é crente, e diz que é temente a Deus, você tem que se adaptar a isso, você tem que assumir essa realidade, você tem que viver a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que você, ao casar, não é mais você. Primeira coisa, ela diz que quando você casou, você deixou de ser você. Você agora é outra entidade. A entidade formada por vocês dois. Agora você não tem mais privacidade. Agora você tem tudo em comum com uma pessoa que é parte integral do seu ser. Parte desse princípio e as coisas vão se resolvendo no casamento. Agora, não obedeça esse princípio e os problemas certamente vão acompanhar você para o resto da vida. A gente vê isso na humanidade. Deus tem um monte de princípios a respeito de um monte de coisa. O homem não observa, a vida dá errado, depois ele fica com raiva de Deus, né? Ele culpa Deus pelos seus problemas, mas não percebe que é ele que não está vivendo de acordo com a palavra. Então, talvez a gente tenha decepções amorosas, decepções no casamento. Muitos de nós aqui podem ter vindo de uma família desestabilizada, destruída, de pai e mãe que não se davam bem, de pais que se divorciaram. Isso é muito comum, né? Na nossa geração mais antiga, nem tanto. Mas na geração atual, hoje é difícil encontrar uma criança no colégio que tem um pai e uma mãe. É ou não é, irmãos? É difícil, aliás, tem, mas não estão juntos, né? A maioria das crianças da sala de aula, se você for pesquisar, cadê? Meu pai separou da minha mãe separou do meu pai hoje vive com uma mulher, meu pai hoje vive com um homem, minha mãe hoje arrumou uma mulher, minha mãe arrumou um homem. É essa a realidade que a gente está vivendo, né? Mas mesmo para nós, muitos de nós podem ter vivido a realidade de vir de um casamento que não deu certo. Que gerou traumas, que gerou brigas, discussões, até facada, né, às vezes. Mas essa é uma realidade. A culpa é de Deus, que não deu certo? Não. A culpa é porque as pessoas ou não conheciam o princípio e por isso não resolveram obedecê-lo, ou mesmo conhecendo, resolveram desobedecer. E a Bíblia é assim, você pode conhecer e mesmo conhecendo desobedecer. Você é livre para fazer isso. Então, essa é a razão de muitas coisas darem errado, né? Normalmente é quando não seguimos o manual do fabricante. Você compra um produto e resolve instalar sem ler o manual. Alguém já fez isso aqui? Resolve mexer sem ter lido no manual. Ih, queimou. Queimou. Queimou porque você ligou errado, usou errado, fez errado, porque você não leu o manual. Então, vai dar errado se a gente não ler o manual. E o manual da vida é a Bíblia, onde a gente tem os princípios de Deus, onde a gente tem aquilo que Deus planejou, plano. Lembra do versículo 18? Não é bom que o homem esteja só. Então, é um plano de Deus que você esteja casado, tá? É um plano de Deus que você seja feliz no casamento, que o seu casamento seja uma só carne, que vocês não tenham privacidade, tenham tudo
em comum. Isso é plano de Deus, e Deus estará abençoando esse casamento, se assim o for, ou se vocês pelo menos se esforçarem para obedecer esses princípios. Certamente vai dar tudo bem. Agora, se não for assim, não há fórmula humana que possa substituir. Pode ser que o homem já está fazendo isso, né? Invente outros tipos de casamento. Hoje nós temos vários tipos de casamento, não é? O homem pode inventar vários tipos de casamento, união estável, né, que é o mais comum, casamento homossexual, casamento, sei lá, agora gênero tem um monte, né? O homem pode inventar o que ele quiser. Mas sucesso mesmo só vai acontecer quando as coisas forem de acordo com o que o Criador programou. Então, esse é o princípio básico de tudo que vamos ver aqui, e aí a gente precisa seguir o princípio para o resultado ser bom. Todos aqui querem ser felizes? Todos aqui querem ter paz? Todos aqui querem ter um relacionamento abençoado? Então, a receita, meus irmãos, não é aqui um conjunto de dicas que o pastor vai dar, fazendo algumas piadinhas. A dica é você obedecer a palavra de Deus. Essa é a única dica para que você seja feliz, para que seu casamento seja a bênção que você espera, que seja a paz que você deseja, que tenha a harmonia que tanto nós desejamos, né? A alegria de voltar para casa que todos nós queremos sempre ter, né? De estar seguros no nosso lar, na companhia da pessoa que amamos e que completa e que faz parte da nossa vida, até que a morte nos separe, que é o outro plano de Deus. Nenhum divórcio é plano de Deus. Divórcio é coisa de homens. Plano de Deus é casamento. Deus, quando criou o homem, fez isso tudo aqui, não é bom que esteja só, não botou aqui uma cláusula. Caso não der certo, aí a gente desfaz essa uma só carne, cada um vai para um lado. Irmão, isso é igual café com leite. Depois que você misturou, não separa mais. Consegue separar café com leite? Não dá, né? Juntou, botou um açúcarzinho, misturou, não tem mais como separar. Então, casamento é o princípio de Deus. Divórcio não é coisa de Deus, é coisa que os homens inventaram. Até Jesus, quando foi questionado, dizendo, olha, mas Moisés disse para dar carta de divórcio. Ele falou, isso é por causa da dureza do coração de vocês. Aí ele cita esse versículo, Jesus cita Gênesis capítulo 2, não era assim desde o princípio, e aí ele diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, isso é o princípio, é aqui que a gente tem que basear a vida, é isso que a gente tem que perseguir como alvo, para que não apenas haja uma permanência casados, mas que haja uma alegria, né? A gente às vezes, tá bom, vou obedecer a Deus, vou ficar com essa praga para o resto da vida. Não é assim não, irmão, é que para você ficar bem. Ambos vão obedecer para que seja bom, para que ambos sejam mudados, transformados, apesar dos erros, dos defeitos que a gente tem, né, das coisas que a gente vai aperfeiçoando ao longo da vida. Alguém aqui é perfeito? Quem é o marido ideal aqui? Tem alguém? E a esposa maravilhosa tem a ideal aqui? Não, não tem, né? Porque a gente está aprendendo. Tem um crente perfeito aqui? Algum crente aqui é perfeito? Opa, não? Nem tem nenhum perfeito? Nossa, olha só o problema, né? Porque a gente converte num momento e vai se aperfeiçoando dia a dia. Hoje, depois de tanto tempo de crente, você não aprendeu mais coisas? Você não consertou algumas coisas na sua vida? Mas ainda tem outros para consertar, tem ou não tem? Ou já está prontinho? Está prontinho, Deus te leve agora. Amém? Está pronto, pode ir embora, né? Não precisa mais ficar. Então, não está pronto. A gente está em transformação constantemente. Assim é a vida. Ninguém está pronto aqui, ninguém é um marido perfeito, uma mulher perfeita, mas a gente está querendo melhorar, não está não? Está ou não? Está bom do jeito que você está? Certamente não está. E isso, se eu converso aqui com casais, cada um tem um rosário de queixas para fazer do comportamento do outro. Se você conversar com a minha esposa, ela vai te dar uma lista também
das coisas que ela não gosta que eu faço, né? Por quê? A gente está em aperfeiçoamento. Vamos aí melhorando, mas queremos melhorar, né? E queremos obedecer, porque queremos ser felizes, queremos paz, queremos alegria, queremos prazer de estar em casa, queremos a companhia um do outro eternamente, queremos envelhecer juntos, queremos ir até o final andando lado a lado. É isso que você tem que buscar e perseguir. Bom, um princípio que tanto já foi comentado e batido é o princípio da aliança, isso que a gente carrega no dedo. Todo mundo tem aliança aqui? Se não tem, vai comprar, tá? Tá bom? Se é casado, né? Se é casado, pode ser que não tenha alguém com aliança aqui porque não é casado. Esse negócio de casal que não usa aliança, meu irmão, não funciona. Já vi muita gente na igreja, né? Isso é bobagem, gastar dinheiro com isso, bota um arame no dedo, sei lá, mas tem que ter uma aliança. Ah, mas perdi, compra outra, tá? Se você perdeu o sapato, você começa a andar descalço para o resto da vida? Não, você compra outro. Por que perder a aliança pode perder e não comprar outra? Tá? Faz o que for, compra uma de lata, compra um arinho de garrafa de Coca-Cola, mas bota no dedo a aliança, porque é um símbolo de uma realidade, de um compromisso. Andar sem ela, olha, desconfie das intenções. Nem sei se tem, por favor, aí, não estou dando indireta para ninguém, porque eu não observo isso. Aliás, o homem é um cara que é um mau observador, né? As mulheres sabem tudo. As mulheres sabem a roupa que você está, se está passada, se não está, se o cabelo foi feito, se como é que mudou o corte. O homem não olha para isso. Então, eu nunca olhei para o dedo de ninguém, nem sei quem está ou quem não está. Se estou falando é porque Deus está mandando, e se é contigo, toma vergonha e vai comprar a aliança, tá bom? Porque eu não tenho nada com isso. Eu só sei que é um princípio de Deus. Ah, o princípio está aqui? Não, não está aqui, claro que não, mas isso é o símbolo. Isso é que a gente troca quando faz as promessas, porque a aliança é um princípio de Deus que é superior a um contrato. Veja, a aliança, ela vale mais do que contrato. Contrato tem as suas características, cláusulas, tem cláusulas de rompimento, né? Você faz um contrato com alguém, com um sócio, com um amigo. Então, a aliança é um princípio muito mais poderoso e muito superior a um simples contrato. A aliança é até a morte. Você entra em aliança e aquilo ali é algo indissolúvel. O contrato pode ter cláusulas de, olha, em caso não aconteça isso, não aconteça aquilo, podemos desfazer. Aí existe o distrato, mas com Deus não fazemos contrato, com Deus fazemos aliança. Deus fez com Abraão aliança. Deus fez com a igreja aliança. O que você acha se Deus resolver romper a aliança? Diz, não quero mais saber de vocês não. Estou cansado desses crentes aí. Vou romper minha aliança. Deus pede o divórcio da gente? Não. Tem todos os motivos, né, para pedir, mas não pede. Então a aliança é eterna. A aliança é para sempre. E a gente precisa entender isso. E Deus sempre cumpre a sua parte. Olha aqui no Salmo número 89, versículo número 34. Salmo 89, verso 34. Diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus está falando isso. Olha só, quando você casou, você fez uma aliança. E aí você disse lá na frente do pastor, do padre, do pajé, sei lá de onde você fez, mas você falou, você fez promessas. Ele disse, eu prometo que eu vou ficar com você, que eu vou aturar você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza e tal. E você falou. E qual é o princípio de Deus? Palavra dada, palavra empenhada, palavra cumprida. Então Deus cumpre a sua parte, nós temos que cumprir a nossa. Não cumprimos. Aí olha só o que Deus fala. Malaquias, capítulo 2. Vamos ver lá que Malaquias não é só dízimo, não. Capítulo 2, versículo 14
ao versículo 16. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A mulher da tua aliança. Não está falando da mulher da rua, da vida, está falando da mulher da tua aliança. E você foi desleal. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiel. A palavra repúdio aqui é uma referência ao divórcio. Diz: o Senhor odeia o divórcio. Então, como eu disse, divórcio é coisa dos homens. Pode ser que aconteça, mas Deus odeia isso. Deus não aprova, Deus odeia essa situação. O que Deus aprova? Fidelidade. O que Deus aprova? Compromisso. Palavra dada, palavra cumprida. O que Deus aprova? A gente estar junto até a morte. E não ser infiel de maneira nenhuma. Ser fiel é uma característica que deve estar presente em todos nós. Deus abençoa a nossa aliança. Você leu aqui no texto em Malaquias que Deus foi testemunha, você viu aqui? O Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Testemunha. Quando a gente casa, especialmente quando fazemos isso na igreja, nós estamos chamando Deus para ser testemunha. Aí quando é no cartório, aí o próprio cartório chama algumas testemunhas, né? Assim que funciona? E manda todo mundo assinar lá. Mas, independente disso, casamento não é brincadeira. Conheça você ou não a lei, conheça você ou não o princípio, casamento é sério e Deus testemunha todos eles. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Então Ele está vendo tudo o que a gente faz, e tudo que a gente faz é diante de Deus, é diante dos olhos do Senhor. Então, Deus é testemunha da aliança, e essa aliança precisa ser honrada. Outro princípio para o casamento, o princípio do rompimento. E aí parece contraditório. Veja, há um grande poder na unidade. Jesus mesmo disse à igreja, 2 ou 3 unidos, né, em um propósito, orarem a respeito de alguma coisa, concordarem a respeito de alguma coisa, assim acontecerá, falando do poder da unidade. E é por isso que o diabo, o inimigo de Deus, trabalha contra a unidade. Quem é o maior opositor à unidade é o diabo, porque ele sabe que se dividir, ele conquista. Dividir para conquistar. O que o diabo tenta mais fazer na igreja? Discórdia entre os irmãos. Que a gente não tenha amizade, que a gente não suporte um ao outro, que a gente se separe, que a gente não se tolere, que a gente se odeie, porque ele sabe que se a igreja estiver unida, a obra vai ser muito mais eficaz. A igreja unida alcança muito mais pessoas. O diabo sabe disso, então ele todo o tempo atenta contra a unidade da igreja. E no casamento, a mesma coisa. Ele atenta contra a unidade porque sabe que a unidade é poderosa. E aí, olha só o que diz aqui a Bíblia. Gênesis capítulo número 3, lá no início de tudo, do versículo 1 ao 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E aí começa a história que você já conhece e que nos acompanha até o dia de hoje. O que a serpente está planejando? Destruir a unidade. Homem e mulher estão juntos, são uma só carne, uma só pessoa, mas a serpente procura um só. Ela não vai conversar com um casal, ela vai conversar com um, por acaso, a mulher. Então ela já vai tentando romper essa unidade. Tirar a mulher da sintonia com o homem. Todas as vezes, muitas vezes, isso acontece no casamento.
Através de pessoas, através de parentes, através de filhos. Filhos, às vezes, jogam contra o casamento dos pais. Sabia? Porque fazem o que a serpente fez. Que isso, pastor? Está chamando meu filho de serpente? Eu não. Estou chamando nada, só estou dizendo aqui para você o que pode acontecer. O filho normalmente vai num só, porque ele sabe que é mais fácil. É ou não é? Filho vem conversar com os dois pais ao mesmo tempo? Se é para pedir alguma coisa? Que ele sabe que um aprova e o outro não aprova? Nunca. Ele vai pedir para aquele que ele sabe que é mais fácil conseguir. E aí no final joga um contra o outro e ambos brigam por causa disso. Aconteceu com alguém aqui já? Se alguém tem filho aqui? Estou falando novidade? Estou dizendo uma coisa absurda? Nunca aconteceu contigo? De um filho lindo tentar jogar um contra o outro e conseguir? Quantos já brigaram aqui por causa de filho, por causa de educação de filho? Não precisa dizer não, mas pensa, né? Porque discordaram da posição de um e do outro, e aí ficaram de mal, tiveram várias consequências desse problema. Então, a serpente ela vai fazer isso, ela convence um deles a satisfazer a si mesmo. Versículo 6 do texto aqui diz assim: vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Mas ela come primeiro, porque ela é convencida pela serpente a satisfazer o seu desejo. Tudo muitas vezes está relacionado ao que a gente deseja. Então ela convence, a árvore é bonita, a árvore é boa, o fruto é bonito, é apetitoso, olha o cheiro, olha a aparência, olha a textura. Então ela cria um desejo e ali então a mulher satisfaz o desejo. E esse desejo é satisfeito inicialmente nela, depois ela compartilha com o seu marido. Mas não é uma coisa que os dois fizeram simultaneamente. Então, o diabo trabalha contra a unidade, tentando convencer cada um a satisfazer a sua vontade, o seu desejo. E nós, mesmo sendo uma só carne, como eu disse, temos pensamentos diferentes, temos gostos diferentes, preferências diferentes. E aí há o conflito que muitas vezes se estabelece, porque cada um de nós é convencido que deve realizar a sua vontade, que deve realizar o seu desejo em primeiro lugar. E aí, quando isso acontece, olha o verso 7, o que diz aqui para a gente. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Alguém diz assim: será que até hoje eles não sabiam que estavam nus? Mentira. Você acabou de ler comigo capítulo 2, versículo 25, dizendo que eles estavam nus, mas não tinham vergonha. O que aconteceu agora, apesar do texto bíblico que precisa ser bem interpretado, não é que os olhos abriram, agora eles viram que estavam pelados. Não. Agora a nudez incomodou, é diferente. Agora a vergonha entrou. Antes não havia vergonha. Mas agora, por causa da ação da serpente, induzindo a satisfação de um desejo pessoal, aí a vergonha entrou na jogada. E isso acabou, então, com a unidade, acabou, então, com aquela intimidade. E aí veio a particularidade, veio a privacidade, veio a vergonha um do outro. Então entrou o individualismo, simplesmente acabou a transparência que havia entre eles. Porque a mulher fez algo, primeiramente, combinado com a serpente, que chegou, que encheu a sua cabeça, que fez a sua cabeça, e aí ela então faz, e depois de fazer, convence o marido a fazer também. Mas todo o princípio lá de Gênesis já foi para o beleléu há muito tempo. Não eram uma só carne? Não eram para ter todas essas decisões em conjunto? Não eram para fazer tudo junto? Mas por que a serpente vai conversar com um só? A serpente sabe o que ela tem feito. E é assim que ela tem conseguido muita vitória na vida de muitos de nós. Porque convence um só, coloca um contra o outro, né?
Ou nem necessariamente um contra o outro. Eva convenceu Adão e juntos depois comeram, mas entrou ali o processo da individualidade e da privacidade. E o versículo número 8 vai dizer assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Com o pecado vem a vergonha um do outro, e agora também saem ambos da presença de Deus e agora vão se esconder de Deus. Antes havia um relacionamento contínuo, sempre constante, transparente entre eles e Deus. Agora está tudo arruinado, né? O casamento entrou em colapso agora, porque não tem mais intimidade com Deus, não tem mais intimidade um com o outro, tem agora reserva de um para com o outro, privacidade de um com o outro, vergonha, tudo isso entrou. E aí, depois que entra tudo isso, aí tem o resultado final do versículo 12. Versículo 12, que é bem conhecido, diz assim: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Começam aqui as acusações, né? Um culpa o outro. Todo casal que enfrenta problemas, e eu já atendi muitos e muitos, sempre cada um tem uma acusação a fazer ao outro. Por mais que um seja mais culpado do que o outro, ambos têm acusações mútuas para fazer. E essas acusações normalmente vêm da quebra desse princípio, e tudo que estava em harmonia foi a harmonia perdida com a influência da serpente. E aí, além da vergonha, além da individualidade, além da quebra com o relacionamento com Deus, agora estão um acusando o outro, um jogando a culpa para cima do outro. Isso é normalmente o que acontece. Então, o que o homem e a mulher fazem aqui? Eles justificam o pecado ao invés de se arrepender. Já parou para pensar nisso? Que Adão e Eva pecaram, todos nós sabemos. Todos nós estamos até hoje colhendo as consequências, né? Por isso que botar na piada aí, quando a gente chegar no céu, vai correr atrás de Adão, né? Para dar uma coça nele, né, irmão? Por quê? Porque eles são os culpados, né? Tudo que a gente está vivendo, essa desgraça toda da humanidade, e eles são os culpados. Mas vamos pensar numa coisa. Eles pecaram, a gente sabe disso, mas não se arrependeram. Qual é o remédio para pecado? É arrependimento, não tem outro remédio. Não tem penitência, não tem pagamento. O que Deus requer do homem é arrependimento. Então todos nós estamos sujeitos ao pecado, amém? Todos nós estamos sujeitos ao erro. Só vai ter conserto se houver arrependimento. Enquanto continuarem as mútuas acusações, enquanto continuarem as desculpas, enquanto a gente continuar justificando o pecado, não há cura. E é esse o problema da maioria dos casamentos. E muitos terminam por causa disso. Porque os cônjuges não se arrependem. Eles se culpam. Ah, mas o senhor não sabe o que é a minha mulher. Eu vou lhe contar o que é ela. E pá. Mas o senhor não sabe quem é o meu marido. Eu vou lhe contar. E pá. E você diz assim, meu Deus, dois monstros. Né? Fica com aquela imagem horrorosa um do outro e tal. Beleza, mas e aí? Aí um diz assim, não, por isso que não tem como, a gente tem que separar mesmo, por isso que não dá certo, porque eu sou assim por causa dele. É pelas coisas que ele faz há vários anos. E ele diz, não, eu também sou assim por causa dela, porque ela também não corresponde, porque ela é isso, por causa daquilo. E aí fica um ao outro se justificando, o meu comportamento é assim, porque isso. Eu sou assim, é quase como se eu fosse uma vítima. E vítimas não se arrependem. Todo mundo que se vitimiza não se arrepende. Enquanto o que é necessário é o arrependimento. O que Adão e Eva precisavam é se arrepender um do erro do outro. Porque são uma só carne. Então precisa de se arrepender.
E esse arrependimento é que vai gerar restauração e vai prolongar o casamento segundo o plano de Deus. Então, o inimigo que tem alvo para o casamento, ele vai o tempo todo buscar esse rompimento através da sua influência maligna na vida da gente. E um outro rompimento que precisa ser mencionado é aquele que Deus fala lá em Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe. O casamento é interessante que ele começa com um rompimento. Você vai se unir a uma mulher, mas você vai se separar de papai e mamãe. Ninguém sabia disso, né? Eu sei, quando eu falo isso eu choco. Eu choco porque mexe com os sentimentos, né? Mas minha mamãe, meu papai... Veja, a Bíblia não está dizendo para você abandoná-los. A Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Mas a Bíblia diz que para casar, eu preciso deixá-los. Ou seja, deixá-los no sentido de deixar de viver sob sua influência, sob sua guarda, sob suas ordens, sob seus princípios, sob suas manias. Agora sou eu e meu cônjuge. Então, o casamento que não começa com uma separação não dá certo. Quantos são os casais que eu já atendi ao longo dessas histórias aí todas, tá, para escrever um livro, cujo casamento ia mal porque um dos cônjuges estava ainda ligado ou ao seu pai ou à sua mãe, não de uma maneira sadia e normal como deve ser, mas de uma maneira intrometida, dependente. Quantos homens ficam dependendo da mamãe, do papai, e por que isso, por que aquilo, e aí deixam o seu papel de homem, porque vivem nesta situação. Quantas mulheres também passam pelo mesmo problema, ainda ligados ao papai e à mamãe. Papai e mamãe a gente visita, a gente ajuda quando pode, né? A gente tem obrigação para com eles, mas não podem ser prioridade em relação ao casal. Porque o único relacionamento em que nós nos transformamos em uma só carne é o relacionamento marido e mulher. Relacionamento pai e mãe não é uma só carne, pelo contrário, acaba isso quando o cordão umbilical é cortado. Sabia que o seu cordão foi cortado? Hã? Alguém aqui sabia disso? Você nasceu preso numa placenta, que nojo. E o médico foi lá e pá, cortou. Acabou naquele momento. E aí você é cuidado, você é ensinado, você tem a sua vivência, tudo maravilhoso. Mas quando você casar, você deixa pai e mãe, você se une à sua mulher, e aí vocês passam a ser uma só carne, e para o resto da vida. E ninguém pode influenciar nisso, nem filhos, porque filhos também você não é uma só carne com eles. Você os cria, você os ama, você dá a vida por eles, maravilha! Mas um dia eles deixam o ninho, um dia eles vão viver a vida deles, com as suas esposas, seus maridos vão deixar vocês. E é como a Bíblia diz, o ciclo da vida vai continuar e você vai envelhecer ao lado de alguém. Sabe quem é ao lado de quem? Dessa pessoa que está do seu lado. Dá uma olhadinha para ela aí. Vais envelhecer com ela, irmão. Prepare-se para isso. Que seja bom, amém? Que seja prazeroso, que seja uma velhice ditosa, que seja uma velhice agradável, com todos os problemas, vocês sejam mais experientes, mais transparentes, né? Isso tudo é preciso acontecer. E o outro princípio que eu quero deixar com você, que hoje tem sido também tão atacado, é o princípio dos papéis, né? Papéis no sentido não interpretativo, né? Como a gente tem aí num filme, numa novela, o cara fez o papel de uma coisa, o papel de outra, mas no sentido de função, papel no sentido de atribuição. Qual é a atribuição do homem e qual é a atribuição da mulher? São uma só carne, mas têm atribuições diferentes. Porque a si mesmo se completam, porque um ao outro ajuda
um ao outro progride, não é? E completam um ao outro, mas têm papéis distintos. Não pode haver inversão de papéis. O homem não pode tomar o lugar da mulher e a mulher não pode tomar o lugar do homem. Isso não pode acontecer jamais. Pensa no mundo que a gente vive, o diabo tem investido tudo que ele pode também para atrapalhar os papéis. Ele tenta a todo custo masculinizar a mulher e afeminar o homem. Você está vendo isso? Ou não? Estou exagerando? Hoje o homem tem sido cada vez mais afeminado e a mulher cada vez mais masculinizada. Porque o que ele quer, na verdade, além de impedir o crescimento populacional, né, o que ele deseja é causar a inversão dos papéis no casamento e a destruição simplesmente das famílias. Então ele investe pesado nisso. E os papéis são diferentes e precisam ser preservados. O texto para isso não pode ser outro, além do texto em Efésios, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo vai falar aqui de uma maneira bem objetiva e precisa a respeito dos papéis de cada um. Efésios 5, a partir do verso 22. Ele diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Se a gente fosse resumir tudo isso aqui, não é? Ele está aqui bem claramente colocando o papel da mulher e o papel do esposo, o papel do marido. Ele praticamente resume isso no último versículo. Eu não vou ficar aqui me atentando, já falei inúmeras vezes, né? O grande problema é que esse texto hoje é quase que colocado como um texto proibido, porque ele fala de submissão. Então, hoje, no mundo atual, isso gera calafrio, né, em tanta gente, acusações e tal. Mas o resumo está no último versículo. Não obstante, cada um de vós, por si, também ame a própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite ao marido. As duas palavras-chave aqui é o homem amar com o amor sacrificial, comparado ao que Cristo dedicou à igreja, comparado ao amor que ele sente por ele mesmo, ao cuidar do seu próprio corpo, que ele assim cuide da sua esposa. E a esposa, respeite o seu marido. O papel do amor sacrificial é do homem, o papel do respeito é da mulher. Não é exigido que a mulher morra pelo homem. Aliás, outro dia botaram isso na internet, não sei se você viu, nesses memes aí, nesses filminhos que botam, né? O cara entrevistando na rua, perguntando aos homens e perguntando às mulheres. Exatamente isso aconteceu. Nenhuma mulher estava disposta a morrer pelo seu marido. Mas a maioria dos homens estavam dispostos a morrer pela sua mulher. Porque ao homem cabe esse papel. É o papel defensor, é o papel do guardião, é o papel do protetor.
Quando entra o ladrão em casa, quem é que vai lá bater no ladrão? É um homem, não é a mulher. Você não vai ficar, amor, vai lá ver o ladrão. A única exceção é quando entra a barata, entendeu? Que aí eu chamo a Luciene, é claro. Você acha que eu vou enfrentar a barata? Não tem como, isso aí. Mas cabe a quem isso aqui? Cabe ao homem. É o papel do protetor, do guardião. Não é? É o macho da situação, para você entender. Então, esse é o papel. Amar e até, se preciso for, morrer pela sua mulher. Para defendê-la, ele morre, acaba morrendo por ela. Para que alguém não venha violá-la, ele vai se entregar por ela. Esse é o papel do homem. E o papel da mulher? Não é fazer isso pelo homem. O papel da mulher é respeitar o homem. E, queridos, uma coisa que eu quero deixar para você, e agora também para as mulheres, respeite o seu marido. Você não sabe como isso é importante para ele. E outra coisa, eu posso dizer até mais, ele só se tornará o protetor, o macho que você deseja, se você for a primeira pessoa a respeitá-lo. Sabe o que muitas vezes acontece? Tudo bem, tem exceções ao que eu vou dizer, mas muitas vezes acontece isso. A mulher reclama, meu marido é um banana, meu marido não enfrenta nada, meu marido é um covarde, meu marido é isso, é aquilo outro. E aí você fica, caramba, mas quando você vai ver, ele é assim, porque ela é a primeira pessoa a desrespeitá-lo. Ela é a primeira pessoa a desvalorizá-lo. Ela é a primeira pessoa a criticá-lo. Ela só fala mal dele, do trabalho dele, do que ele faz no trabalho, de como as pessoas o tratam. Ela só bota o cara para baixo. Aí ele acaba se retraindo e virando realmente esse banana. Porque o que o marido mais precisa é de respeito. E quem é que vai dar isso a ele? É a sua esposa. Quem é que tem que ser aquela que o incentiva, que o elogia, que o considera? Mas o que a gente vê, por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica, a tola com as próprias mãos, com a boca, destrói. O homem pode ser destruído com uma palavra sua, que sai da sua boca. Uma palavra simples, né? Você desprezá-lo como homem, desprezar a sua aparência. Isso também, é claro, a mulher não gosta, né, que um homem despreze a sua aparência. Mas em relação ao respeito, o que é importante considerar? Considerar que o homem tem a necessidade de se sentir, pelo menos na sua casa, respeitado. Porque às vezes o homem, pelas condições de vida, pelas coisas que acontecem no seu trabalho, ele não é respeitado. Porque está numa posição subserviente, que as pessoas abusam dele. Isso tudo acontece, não é? Quantas podem experimentar isso em algum momento da vida? E aí você não se sente respeitado no seu ambiente de trabalho, mas pelo menos em casa, que você seja respeitado. E se você, mulher, não fizer isso, depois não reclame do homem banana que você tem. Porque você pode mudá-lo, dando a ele a consideração, o respeito, que é o seu papel. A Bíblia não diz que você precisa morrer por ele, mas diz que você precisa respeitá-lo. Respeitá-lo como um homem precisa de respeito. Todas as vezes que você desrespeita, eu não estou falando de respeito naquele sentido de prestar continência, não, de obedecer calada, tudo. Não é isso, é a consideração, é a reverência, é o respeito àquele homem. Ele, homem, precisa disso, até para vencer no mundo, até para vencer. Você é um traste que não sai dessa cama, que não faz nada. E às vezes o cara é preguiçoso mesmo, às vezes o cara empurra com a barriga, não arruma um trabalho, mas não é assim que você vai motivá-lo a fazer. Se você quer mudar, não é dizendo as verdades que ele precisa ouvir. Ora para que alguém diga isso para ele. Mas da sua boca, não diga isso. Porque senão cada vez mais
você vai condená-lo a ser o traste que ele é hoje. E cada vez mais você vai afundá-lo nesta circunstância. Homem precisa só de respeito. Faço um desafio com você que hoje reclama do seu marido. Comece a respeitá-lo e você vai ver que ele vai mudar. Tenho certeza que ele vai mudar. Até nesses defeitos ele vai começar a mudar. E você, marido, ame a sua esposa. Morra por ela. Seja o homem da casa. Seja o homem que toma posições, que assume riscos, que assume para si a responsabilidade. Não transfira responsabilidades que não são dela. Não transfira, não coloque peso para a sua esposa que ela não precisa carregar. Você que é a parte mais forte, até biológica e fisicamente, é você que tem que carregar esse peso. Então, que você pratique isso, porque esse é o seu papel. Homem, faça papel de homem. Mulher, faça papel de mulher. Se você fizer isso, isso é o princípio de Deus. O casamento vai dar certo. E o papel dos dois? Priorizem o casamento. Dê prioridade para aquilo que é mais importante. Em primeiro lugar, a gente coloca o que é mais importante. E não há nada mais importante que Gênesis 2:24. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Esse é o princípio mais importante, é isso que eu tenho que priorizar no meu relacionamento. Jesus deixou a glória pela igreja. A Bíblia diz, a si mesmo se esvaziou. Deixou a glória pela igreja. Homem tem que deixar muitas coisas pelo casamento. Mulher tem que deixar muitas coisas pelo casamento. Porque isso é o mais importante. A igreja, a Bíblia diz, tem que deixar tudo para seguir Jesus. Em Lucas capítulo 14, vamos ler. Lucas 14, verso número 33. Lucas 14, verso 33, está escrito: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus disse que a igreja tinha que deixar tudo por ele, e ele deixou tudo pela igreja. Veja que ninguém tira vantagem de ninguém. Ninguém dá mais do que ninguém, porque ambos dão tudo. No casamento, nenhum dá mais do que o outro, nenhum se sacrifica mais do que o outro, porque ambos dão tudo. Ambos sacrificam tudo, sacrificam a própria vida no sentido da sua particularidade. Não tem mais privacidade, são os dois uma só carne. O exemplo de Paulo é Cristo e a igreja. Ele diz, o homem seja como Cristo, a mulher seja como a igreja. Então, se Cristo se esvaziou para se dar pela igreja, o homem tem que fazer isso. Mas se a igreja também renuncia a tudo por causa de Cristo, a mulher também tem que fazer isso. Então, esse é o papel de ambos no relacionamento. E o relacionamento, como já disse aqui, ele é prioridade sobre todos os outros relacionamentos. O principal não pode ser sacrificado em prol de nenhum outro. Relacionamento marido e mulher é relacionamento mais importante que pai e filho. É relacionamento mais importante que sogro e sogra, que pai e mãe. Relacionamento marido e mulher é o único que se transforma em uma só carne. Guarde isso no seu coração. E para a gente terminar, eu quero ler com você no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Você já deve saber mais do que de cor, né? Esse versículo. Amós, capítulo 3. Cadê? Sumiu Amós da minha Bíblia, peraí. Bom, para não perder tempo, vamos lá. Andarão dois juntos, se não houver entre eles, o quê? Acordo. É possível viver sem acordo? É possível uma só carne andar em desacordo? É possível que no seu corpo, que é único, você tem um corpo só, não tem? Tem alguns membros, mas os membros podem andar em desacordo.
Um pé quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, uma perna quer uma coisa, outra perna quer fazer outra. Não dá certo, né? Então é possível viver casado sem acordo. Esse é o último princípio que eu quero deixar para você. E para que haja acordo, tudo tem que ser resolvido pelo casal na presença de Deus. A ideia errada do acordo é que eu preciso simplesmente ceder para não discutir, né? Então as pessoas, para a gente andar em acordo, então eu vou aceitar isso aí para não gerar mais confusão. O princípio do acordo não é esse. O princípio do acordo é resolver tudo na presença de Deus. É buscar a humilhação na presença de Deus para entrar em concordância, porque quem tem que concordar primeiro é Deus. Que às vezes a tua ideia está tão errada quanto a dele ou dela. Ambos estão com uma ideia totalmente errada. Aí entramos num acordo. Eu aceito a sua ou você aceita a minha. Pronto, fizemos um acordo. Beleza. Mas é isso que Deus queria? Não, não é. Então o acordo, ele acontece na presença de Deus. É importante andar em acordo. O casal tem que andar em acordo sobre todos os temas da vida, sobre educação de filhos, sobre o futuro, sobre administração financeira, sobre como gastar os bens adquiridos. Tudo isso tem que haver um acordo entre o casal. Não pode ser o que um quer, o que o outro quer. Os dois têm que caminhar juntos, mas tem que buscar a decisão na presença de Deus. Acordo para ser bem feito é na presença de Deus. Sem sogro, sem sogra, sem filhos, sem filhas, sem opinião de ninguém. Se for pedida, se for solicitada, pode ser ouvida. Mas se não for solicitada, você pode até analisar, mas não pode influenciar. Porque o melhor é a opinião de Deus. E há grande poder no acordo. Entenda isso, eu deixo um último versículo em Mateus, capítulo 18, versículo 19. Mateus, capítulo 18, verso 19. Jesus dizendo, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha o poder do acordo. Se vocês concordarem, Deus abençoa. Agora, se houver discórdia dentro de casa, não conte com a bênção de Deus. É cada um por si, e Deus não é por todos. Se há discórdia, não espere que Deus abençoe a discórdia, porque a Bíblia diz que Deus abençoa o acordo. Você fez uma aliança e agora você precisa zelar por ela. Pega os princípios que você ouviu aqui mais uma vez, traga todos aqui para dentro, pense nisso tudo. Se não chegar a uma conclusão, depois ouve de novo pela internet mais umas 5, 10 vezes. Quem sabe ajuda, né? Com a cabeça fria, ouve de novo sozinho, ouve de novo em casa, ouve indo para o trabalho, e aí pensa assim, eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. Amém? Vamos orar? Eu queria orar pelos casais que aqui estão, que a gente receba sempre da parte de Deus a sua bênção, a sua orientação, ouça a palavra, abra o coração e se deixe tratar e se deixe mudar. Todos nós aqui precisamos de mudança. Nenhum de nós aqui está pronto nem perfeito. Precisamos do agir de Deus. E é isso que queremos te pedir essa noite. Não estamos aqui, Senhor, para te dar desculpas, justificativas ou culpar o outro. Mas o que queremos é nos arrepender na tua presença. Faça você a tua oração nesse momento. Se há algo que você precisa se arrepender diante de Deus, ou talvez até, quem sabe, diante do seu cônjuge, quando estiver a sós, peça perdão, peça que ele te perdoe, que ela te perdoe, reconcilie-se, peça desculpas, peça perdão verdadeiramente arrependido, mas principalmente diante de Deus, diga para Deus, Deus, eu tenho falhado em obedecer esses princípios.
E é por isso que eu não consigo ser tão feliz quanto o Senhor deseja que eu seja dentro da minha casa. É porque eu tenho, pela minha teimosia, errado constantemente nas mesmas coisas. Eu tenho repetido esses comportamentos errados e só o que eu faço é culpar o outro ou então me justificar, dizendo que eu ajo assim por causa disso ou daquilo. Pai, tem misericórdia de mim. Perdoa minha burrice, perdoa minha teimosia, Senhor. Perdoa minha insistência no erro. Eu me arrependo diante do Senhor. Eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, para que o meu casamento seja aquilo que eu sempre sonhei. Simplesmente alegria, paz, prazer de estar junto, prazer de viver junto, prazer de construir uma vida, construir uma família, coisas tão preciosas que o Senhor nos deu e que às vezes com as próprias mãos destruímos por teimosia, por atitudes ruins, por orgulho, por vaidade, por insistir no erro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Me arrependo diante do Senhor por todas as vezes que não ouvi a Tua voz, que não fez como o Senhor deseja, que não segui os princípios da Tua palavra. Eu quero mudar. Fale para Deus. Pai, abençoa os casais que aqui estão, aqueles que vão ouvir essa mensagem pela internet. Abençoa, meu Deus, com mudança, com transformação, com vida nova, com casamento transformado, que seja até que a morte separe, mas que não seja um peso, que seja uma alegria, que seja uma renovação a cada dia. O que vai trazer a minha alegria não é um cônjuge novo, mas é um casamento transformado. Não é uma outra pessoa, mas é com essa mesma pessoa, de uma maneira diferente, que eu preciso viver. Abençoa os casais aqui, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente louvar, eu quero ler um texto aqui para vocês, que eu separei. É um texto muito antigo, ele é de 2004, foi publicado até numa revista, mas que fala um pouco sobre isso. É o testemunho pessoal do escritor, né, que redigiu esse texto para a revista. O nome do texto é O Contrato de Casamento. Ele diz assim: na semana passada comemorei 30 anos de casamento. Recebemos dezenas de congratulações de nossos amigos, alguns com o seguinte adendo assustador: coisa rara hoje em dia. De fato, 40% dos meus amigos de infância já se separaram. E o filme ainda nem terminou. Pelo jeito, estamos nos esquecendo da essência do contrato de casamento. Veja, ele não é cristão, então ele sempre se refere a contrato, mas eu falo aqui de aliança, que é a promessa de amar o outro para sempre. Muitos casais no altar acreditam que estão prometendo amar um ao outro enquanto o casamento durar, mas isso não é um contrato. Recentemente vi um filme em que o mocinho terminava o namoro dizendo: vou sempre amar você, como se fosse um prêmio de consolação. Banalizamos a frase mais importante do casamento. Hoje promete-se amar o cônjuge até o dia em que alguém mais interessante apareça. Eu amarei você para sempre. Deixou de ser uma promessa social e passou a ser simplesmente uma frase dita para enganar o outro. Contratos, inclusive os de casamento, são realizados justamente porque o futuro é incerto e imprevisível. Antigamente, os casamentos eram feitos aos 20 anos de idade, depois de uns 3 anos de namoro. A chance de você encontrar sua alma gêmea nesse curto período de pesquisa era de somente 10%, enquanto 90% das mulheres e homens de sua vida você iria conhecer provavelmente já depois de casado. Estatisticamente, o homem ou a mulher ideal para você aparecerá somente, de fato, depois do casamento, não antes. Isso significa que provavelmente seu verdadeiro amor, entre aspas, estará no grupo que você ainda não conhece, e não no grupinho de cerca de 90 amigos da adolescência do qual saiu o seu par. E aí o que fazer? Pedir o divórcio?
Separar-se também dos filhos só porque deu azar? O contrato de casamento foi feito para resolver justamente esse problema. Nunca temos na vida todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas. As promessas e os contratos preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza, sem a qual ficaríamos todos paralisados à espera de mais informação. Quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte: eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até os 80 anos de idade. Sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo de minha vida, e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. É justamente por isso que prometo amar você para sempre e abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão no meu futuro. Não quero ficar morrendo de ciúme cada vez que você conversar com um homem sensual, nem ficar preocupado com o futuro de nosso relacionamento. Nem você vai querer ficar preocupada cada vez que eu conversar com uma mulher provocante. Prometo amar você para sempre, para que possamos nos casar e viver em harmonia. Homens e mulheres que conheceram alguém melhor e acham agora que cometeram enorme erro quando se casaram com o atual cônjuge, esqueceram a premissa básica e o espírito do contrato de casamento. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Um dia, vocês terão filhos e, ao colocá-los na cama, dirão a mesma frase, que irão amá-los para sempre. Não conheço pais que pensem em trocar os filhos pelos filhos mais comportados do vizinho. Não conheço filho que aceite de início a separação dos pais, e quando estes se separam, não sonhe com a reconciliação da família. Nem conheço filho que queira trocar os pais por outros melhores. Eles aprendem a conviver com os pais que têm. O casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rugas do dia a dia de forma construtiva, o que muitos casais não aprendem e alguns nem tentam aprender para aqueles que querem ter vantagem em tudo na vida. Talvez a saída seja postergar o casamento até os 80 anos. Aí você terá certeza de tudo. É um texto de Stephen Kunitz, administrador em Harvard, publicado na revista Veja, do ano de 2004. Então deixo com vocês esse texto, que apesar de não ser de um homem cristão, pelo menos não evangélico, mas um homem que teve uma visão muito importante a respeito desse compromisso que a gente assumiu. Certeza de tudo, só com 80 anos, né, irmãos? Então, viva com o que você tem e faça o melhor da sua vida para sempre, em nome de Jesus. Amém.